Olá, vamos começar a primeira unidade do curso Humanização e Bioética. Nessa unidade, vamos abordar o movimento da humanização e a sua relação com a política nacional de humanização. Atualmente, humanização é um conceito que está sendo muito difundido no mundo. A gente percebe os jornais falando de humanização, organizações até industriais falando de humanização no trabalho. Na área da saúde, mais ainda, a gente vê o tempo todo o compromisso e o interesse de gestores para a implementação de uma humanização nas práticas de saúde. Acontece que temos que diferenciar que conceito é esse. Como qualquer conceito, humanização pode se referir e pode ter vários significados. É lógico que vai depender tanto da vertente teórica, quanto também do que está sendo esperado e demandado das propostas. Duas principais correntes a gente nota no mundo atual, nesse momento. Uma ligado ao todo esse crescimento do capitalismo, ao neoliberalismo, a essa ideologia do neoliberalismo, em que também tem um interesse pela humanização para melhorar, né, o trabalho nas indústrias, no sentido de uma prestação de serviço mais personalizada, com uma atenção diferenciada aos clientes, e assim fazer frente aí ao mercado e ganhar competitividade nas organizações. E, ao mesmo tempo, a gente vê todo um movimento, um crescente movimento pela democratização no nosso país, e aí sim um conceito de humanização sendo defendido e trabalhado nessa vertente. Percebem? São vertentes muito diferentes. A vertente nessa concepção teórica, que na verdade nem é uma concepção teórica, é uma ideologia, quer dizer, uma cultura, um determinado valor que é construído para favorecer um determinado grupo político. Né? Essa ideologia neoliberal, ela trabalha muito com a concepção de sujeito, um sujeito racional, um sujeito que conhece a si mesmo, um sujeito capaz de tomar suas decisões, independente do que ele viveu na vida inteira dele. Ele pode, o tempo todo, por exemplo, uma pessoa de uma família mais pobre, de uma forma deliberada, ele quer galgar outros planos, e ele consegue por si só. Na verdade, é lógico que ele consegue, né, na medida que ele quer, mas não é analisada toda a dificuldade que essa pessoa vai passar, uma dificuldade, inclusive, envolvendo o contexto que ela vive e as necessidades de trabalho e etc. E nessa concepção neoliberal, quando você vai trabalhar a humanização nas práticas de saúde, que também, né, tem todo um movimento nesse sentido, você vê muito hospitais ou serviços de saúde pintados, coloridos, né? O que também é interessante. Nós vamos diferenciar depois qual que é a diferença disso aí. Porque é só isso, né? A gente vê que tem lá os coloridos na parede, os balõezinhos, uma assistência diferenciada com a caixa de sugestões do cliente, mas, ao mesmo tempo, você vê que não foi trabalhado o processo de trabalho da atendente. Aquela atendente, na verdade, ela não conhece todo o serviço, ela não participa das decisões, das rotinas do seu trabalho. Ela está vivendo, às vezes, situações de uma exploração no trabalho ou de uma sobrecarga, porque ela, em função até dos salários que recebe, ela tem que trabalhar 2, 3 lugares, e aí o atendimento dela vai ficar diferente. Só que, nessa concepção, isso não é enfocado, né? Ao que a gente chama, e, na verdade, isso também vem de uma corrente teórica, de uma forma de entender as organizações do ponto de vista taylorista, que fragmenta a gestão, né, que separa aqueles que planejam daqueles que executam, né? Então, tem essa concepção da gestão separada da atenção. O que isso quer dizer? Se eu quero mudar essa atendente, basta que eu capacite ela. Vou levar essa atendente, que eu quero que ela atenda com cordialidade, ética, educação, para um treinamento, capacito, volto com ela para aquele posto e ela vai ter que atender dessa forma, nesse ambiente colorido, com caixa de sugestões. Nessa outra, estou até diferenciando, nessa outra matriz teórica da humanização, em prol da democratização, na luta pelos direitos, pela cidadania,
a concepção é outra. Para começar, nós somos sujeitos sócio-historicamente constituídos, quer dizer, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, mas é lógico que o contexto que eu vivo pode dificultar ou facilitar que eu chegue aonde eu quero. E é lógico que, para isso, a gente tem que ter uma luta pela coletividade, pela inclusão social, pela oportunidade para todos, né? E o compromisso de cada cidadão com sua vida, com seu desenvolvimento e com a vida e o desenvolvimento de uma sociedade. Nós estamos falando, então, de um momento, de uma concepção inteiramente diversa, de um sujeito que não sabe tudo sobre si mesmo, de um sujeito que ele é habitado pelo inconsciente, ele precisa do outro, ele precisa dos laços sociais, ele precisa do outro, inclusive, para se conhecer, para se reconhecer, para ser feliz nessa vida. Então, nessa concepção teórica da humanização própria dos serviços públicos, que está relacionada à política nacional de humanização, essa mesma tendente, que a gente se referiu agora há pouco, se eu quero mudar esse tipo de trabalho dela, não basta que eu a capacite ou que eu mude a ambiência simplesmente, esse ambiente, né, de uma maneira mais dura. Eu devo, então, discutir com ela o processo de trabalho dela, quais são as dificuldades, o que está acontecendo e que dificulta esse lidar com o outro, com a diversidade de culturas, com valores diferentes, inclusive no trabalho em equipe. Como é que está o trabalho em equipe? Como é que o médico trata essa recepcionista? Né? Como é que os profissionais conseguem trabalhar juntos, né? Que é fundamental para a integralidade da assistência, para uma assistência realmente qualitativa e resolutiva? Bom, então, nesse sentido, o ideal é que fosse uma capacitação, que a gente fala uma educação permanente, em que eu vou valorizar o conhecimento dela, a experiência dela no trabalho, discutir o processo de trabalho dela, de preferência no coletivo, junto com outros profissionais, para que, nesse processo, ela elabore, então, ações, planejamentos, para que ela mude as suas práticas de trabalho. É totalmente diferente. E aí, sim, aí a gente vai articular isso com a teoria, e ela já vai, então, de uma forma mais autônoma, mais engajada, querer, então, mudar a sua prática de trabalho e, automaticamente, vai reverter para uma satisfação no trabalho dessa pessoa, né, dessa profissional. Então, é uma forma muito diferente. Nessa concepção, a gente não trabalha da forma anterior, que eu me referi, lá da ideologia neoliberal, separando, então, a gestão da atenção. Há uma inseparabilidade, que é um dos princípios da política nacional de humanização, entre o modelo de atenção e o modelo de gestão. Quer dizer o quê? Se eu quero mudar o modelo de atenção, né, para ser mais resolutivo, qualitativo, com integralidade, etc., eu tenho que mudar o modelo de gestão. E daí a gente fala, e uma das diretrizes é a cogestão, que tem a ver, então, com a gestão participativa, a gestão ampliada, que é imprescindível nos serviços públicos de saúde, principalmente. Então, sendo assim, a gente percebe que a política nacional de humanização ela tem uma forma diferente. E é sobre isso que nós vamos falar na unidade 2.